Eu andei pesquisando e muitas pessoas sofrem do mesmo problema que eu sofria, que é quando você toma muito café, você acaba ficando inchado, tá? E acaba tendo um pouco de consequências aí ao ingerir em grande quantidade. Principalmente se você faz isso comendo pouco alimentos na mesma refeição. Constatado o problema, eu fui em busca da solução e aí encontrei. Embora, ao mesmo tempo que eu pesquiso isso na internet, pouquíssimo se fala sobre essa situação. Isso é mais comum até em quem tem a digestão mais sensível, até quem possivelmente tem síndrome do intestino irritável, que é tão comum atualmente. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagon Strength, e bem-vindo a mais um vídeo inesperado. Pessoal, o propósito desse vídeo é justamente comentar, tá, de maneira informal sobre essa situação aí que eu estava vivenciando. Postei no Instagram, recebi vários replies de gente comentando, tá? E a solução é muito simples, tá? Ela vai envolver uma pequena mudança de hábito, mas a gente vai chegar lá. Primeiro eu quero contextualizar. Eu também, assim como eu falei no começo do vídeo, igual todos vocês, sempre tomei muito café. Isso foi parte da minha vida, desde pequeno eu sempre tomei café. E à medida que eu fui treinando, né, descobri que a cafeína tem esse efeito de aumento de performance, que é fato, tá? Não é placebo. Eu comecei a ingerir bastante, principalmente antes do treino, tá? Eu tenho, como eu já falei algumas poucas vezes aqui no canal, quando a gente fala sobre nutrição e dieta e tal, eu tenho a digestão um pouquinho mais sensível. Eu tenho que comer com bastante tempo antes do treino. Então, para lá de 2 horas é que eu vou fazer minha última refeição. E aí, nesse meio tempo, eu acabo tomando café, muitas vezes preto, sem açúcar e sem comer nada. E aí, como eu estava treinando logo em seguida, eu acabo não sentindo tanto esse efeito assim. Mas às vezes eu terminava o treino, o meu peso estava mais baixo, porém minha barriga estava gigante, estava super inchado, né? E à medida que eu fui entrando no cutting, que é na fase, né, que eu tô aqui agora, eu fui ingerindo menos alimento e percebi que a diferença que estava fazendo era ainda maior. Eu estava sentindo ainda mais desconforto, às vezes chegava a sentir até dor. E foi aí que eu resolvi pesquisar. Bom, primeira coisa, né, foi essa associação, claro, eu tô comendo menos, parece que a magnitude desse efeito, né, do inchaço, do incômodo e tudo mais, ela tá cada vez maior, tá? Eu já tinha percebido que era com o café. Eu não, se você é novo aqui no canal, talvez você não se saiba, mas eu sigo uma dieta baseada em plantas, né? Eu sou vegano, então também não ingiro leite, então não pode ser isso. Esse daí já foi totalmente excluído. Apesar de eu também ter intolerância à lactose, antigamente o efeito era muito maior, ele diminuiu quando eu tirei o leite, mas ainda permaneceu, tá? E aí eu fui pesquisar. Nessa pesquisa eu descobri uma coisa que aparentemente é conhecimento comum para a comunidade de gente que gosta de café, mas fora não é tanto assim. Que é, bom, todo mundo sabe que o café é extremamente ácido, né? Aí amargo. Quando você tem a digestão um pouco mais sensível e você ingere alimentos ácidos, ele pode acabar incomodando. Esse incômodo vai estar gerando os efeitos colaterais. Pode ser inchaço, pode ser gases, pode ser até gente que tem diarreia após ingerir alimentos ácidos, e principalmente o café. E claro, quanto mais alimento ácido ou líquido, né, você ingerir de uma só vez, maior vai ser o efeito. Porque se você toma o café, vamos supor que é café preto, sem açúcar nem nada. Se você toma ele comendo alimentos, a digestão dele vai ser mais lenta, então o efeito vai ser menor. Mas ele sempre vai acontecer porque é a acidez daquele alimento que está te atrapalhando. A partir desse conhecimento, eu testei e falei, de fato, realmente, tomou café, principalmente sem comer nada, efeito é presente. Eu comecei a testar em meu corpo formas de transformar esse café em uma bebida menos ácida. A coisa mais fácil foi colocar açúcar, deu na mesma. Colocar o leite, no caso vegetal, o leite de soja, que é o que eu tomo, deu na mesma. Eu vi gente falando assim que tinha a ver com a temperatura do café. Então eu passava o café e colocava na geladeira e deixava esfriar. O café ficava horrível, tá? Mas eu tomei e o efeito era o mesmo. Por acaso, né, eu estava pesquisando e eu descobri que o processo que a gente utiliza geralmente de fazer o café, né, de passar o café, que você esquenta a água e a água passa pelo pó, acaba tirando, né, o café ali do pó, do grão, que é muito ácido. Então é esse processo. Então, existe essa outra alternativa, que é o que eu estou realizando ultimamente, que é o chamado de cold brew, que é como se você passasse ele a frio, tá? Em vez de você retirar o café do grão, do pó, com água quente, você faz com água fria. Só que como esse processo demora mais com água fria, você acaba tendo que deixar ele descansando. Então, na prática, né, antes de eu tomar o café de manhã, então no caso na noite anterior, eu pego lá uma quantidade determinada de água, coloco o pó, coloco em um pote e deixo na geladeira. Aí, no caso, na manhã, eu só filtro ele, né, para poder retirar o pó e aí faço a ingestão naquele café. O sabor ele é bem diferente, não só porque está gelado, mas é porque ele não fica ácido. Dependendo da qualidade do seu pó, ele vai ficar muito mais doce. A tendência é que todos fiquem mais doces, né? Só que se você usa um pó
que não é muito de boa qualidade, que assim, eu não sou rico, então eu uso um pó razoável, né? Acaba que o sabor dele pode não ficar tão interessante assim. Eu pessoalmente gosto de bebida amarga, então pra mim ficou muito bom. Eu gostei dele puro, sem nada, frio. Mas eu já experimentei, já dei pra outras pessoas experimentarem, porque pelo menos assim, no meu ciclo social, meus amigos e familiares, ninguém faz ingestão dessa forma, ninguém nem sabia que isso era possível, né? E as pessoas provaram, acharam ele meio amargo ainda, tá? Mas se você utilizar ele para fazer um café com leite ou para adoçar, cara, parece outra coisa. E se você pegar esse café que foi passado a frio, gelado no caso, porque eu deixo na geladeira, e esquentar, ele é diferente de um café que foi passado quente e esfriou, tá? Porque ele não é ácido. Então, se você gosta de tomar o café quente, cara, você pode passar frio e pôr no micro-ondas, que seja, esquentar. Ele não vai ficar com sabor de velho, tá? É muito diferente. Eu nunca tive falar disso. Ninguém do meu ciclo social ouviu falar disso. Eu estou recomendando para várias pessoas, elas estão testando e estão vendo a diferença. E eu vou ser muito sincero, no começo a diferença parecia que era tipo assim de 40%, vamos dizer assim. Antes eu tinha um efeito de 100% lá de inchaço, pá, e aí eu comecei a ter 40%. Atualmente eu praticamente não tenho mais, tá? São poucas as vezes que eu tô tomando, porque eu tô perdendo peso, né? Então também tô comendo menos. Então são poucas as vezes que eu tô comendo muito enquanto eu tomo café. Geralmente é nada, ou sabe, um pão francês. E não vejo o efeito do inchaço, o efeito, sabe, das outras coisas que eu já mencionei aqui ao longo do vídeo. Basicamente a mensagem do vídeo era mais ou menos essa. Eu tentei contextualizar aí pra gente ter um assunto pra gente conversar. Mas cara, se você toma muito café e você tem inchaço, você tem gases, tem esse tipo de situação, muita gente que treina, aliás, todo mundo, tá, que eu conversei passa por esse problema. Mas pesquisando na internet eu vi que depende muito de indivíduo para indivíduo. Tem gente que tem uma resposta muito menor e tem gente que digere muito bem alimentos ácidos, tá? Mas todo mundo que eu conversei, talvez, né, por causa da região que eu moro, né, questões genéticas e tal, dentro da família já era esperado, mas fora da família também. Então tem grande chance de que a maior parte de vocês assistindo esse vídeo também tem esse problema. Faz o teste, cara. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa que vai ficar com gosto de café velho, não fica. Eu confio no que eu tô falando. Vocês confiam que eu tô falando um tanto de maluquice aqui de treinamento, então vai por mim, faz o teste aí. O mais difícil é você manejar a quantidade, porque a quantidade de água que você vai colocar vai diminuir, porque o grão vai absorver, ele vai inchar, né? E você vai precisar de usar mais pó, então você vai ter que testar, tá? Basicamente, todas as medidas que eu testei dadas na internet, ou ficaram muito fracas ou muito fortes. Porque o que acontece? O fato de você deixar o café em contato com a água mais tempo, ele libera mais cafeína, mas o café fica mais fraco. Então é engraçado, ele visualmente ele vai ficar mais clarinho, tá? Mas você vai sentir o efeito muito maior. Por exemplo, quando o café é quente, eu tomava 2 a 3 canecos, xícaras, tá? E com ele, preparando ele de forma gelada, eu tomo só um e sinto o mesmo efeito. Então realmente a cafeína, ela ativa mais, ela fica mais forte. Bom, eu não sou especialista na parte química, né, de processo de alimentos, então não vou poder entrar em detalhes como é que é o mecanismo disso. Seria muito interessante se algum de vocês tiver o conhecimento, manda aqui nos comentários por que tem essa diferença tão grande. Eu sei que ela existe, eu testei e eu vi a diferença no meu corpo, tá? Agora eu posso simplesmente, se eu for tomar o café passado de forma fria, eu posso até esquentar no micro-ondas e tomar, eu não vou ter nenhum desses efeitos colaterais, vamos dizer assim. E aí você pode utilizar para preparar, você pode tomar o café preto com açúcar, você pode tomar ele com leite, você pode esquentar, como eu falei, e tomar dessas diferentes formas. Se você gosta de coisas amargas, você pode tomar ele puro também, só que ele vai estar frio. Eu achei muito interessante. Nós moramos em um país que é extremamente quente, num país tropical, e eu sei que grande parte de vocês também vivem em cidades que é muito quente, porque eu conheço as estatísticas do meu canal. Então, às vezes pode parecer mais interessante, assim. Você ainda vai ter um efeito de ficar mais agitado, você ainda vai sentir mais energia. Se você tomar a mesma quantidade, você vai sentir mais agitado e mais energia. Então, às vezes, tome cuidado aí, porque principalmente pessoa que sente ataque cardíaco, pode tomar muito café. Como sempre, né? Eu nunca falei sobre isso aqui no canal, mas poderia até fazer um vídeo falando sobre isso, né? Se você tomar café, não toma para ficar sentado, cara. Toma para mover, fazer exercício, porque vai aumentar a sua ansiedade, pode aumentar sentimentos negativos, você vai ter taquicardia, você tem vários problemas de saúde. Então, se você ingere café, não toma café para ficar sentado, pelo amor de Deus. Toma para você movimentar. Toma antes do treino, que aí você vai ter muito, assim, os seus efeitos negativos que as pessoas gostam de atacar o café hoje em dia vão ser reduzidos a zero, tá? Porque todos esses problemas acontecem da pessoa tá tomando um estimulante, tá fazendo o coração bater rápido, fazendo o seu corpo se preparar para não fazer nada, para ficar sentado, para pensar, tá? Então, se você utilizar da maneira correta, você não vai ter esses efeitos negativos que são tão falados aí nas redes sociais hoje em dia. Mas convido vocês a fazerem esse experimento. No caso, tá?
O que eu tenho feito, eu tenho uma cafeteira elétrica, tá? E dentro do medidor dela fica escrita a quantidade de xícaras, que não é uma xicrinha mesmo, né? É uma medida padrão chamada xícaras. A medida que eu coloco são 15 xícaras para 4 colheres. Colher de chá que chama aquilo, ele é a colherzinha pequenininha. Também não entendo tanto assim de culinária, tá? Eu sei que são 15 xícaras para 4 colherzinhas e aí dá mais ou menos o que eu quero. Na verdade, tecnicamente, para ser muito sincero com vocês, eu uso um medidor que era um scoop, tá? De algum suplemento que eu comprei aí, uma creatina, que é um scoopzinho assim, que não sei, tá? Mas pesquisa aí, faça o teste. O que eu fiz nos primeiros dias foi testar, tá? Teve um dia que eu tomei um chafé que ficou terrível, porque foi quando eu usei a mesma medida. Então, se você quiser fazer assim, na dúvida, se você usa cafeteira elétrica também, usa a mesma medida de água e o dobro de pó, que aí você já tem um ponto de partida melhor, que você não vai ficar tomando chafé igual eu fiquei tomando, tá? Eu sinceramente acho terrível, ficou super aguado. E aí você pode aumentar. Nesse caso eu achei o meio termo, porque o café fica mais fraco, mas o efeito fica mais forte e eu consegui ingerir, sempre preparando com antecedência. Então o que eu faço é, um dia, né, realmente você vai tomar o café quente, porque vai ser o primeiro dia, mas você já prepara o próximo. E aí sempre que você filtrar ele, você já pode lavar o recipiente e preparar o próximo café. Então de manhã você prepara da tarde você prepara da manhã seguinte e por aí vai. Então você está sempre preparando o próximo e sempre tem o café pronto. Eu acho que essa é a única coisa que vai dar mais trabalho. Mas sendo sincero pra vocês, cara, chegou ao ponto de eu estar tomando tipo 2 semesticonas de 120 mg e não tinha feito nenhum, tá? E tudo isso foi embora. Não faz semanas que eu não tomo mais nenhuma, não tomo medicação, não tenho que me preocupar com isso. Recomendo muito, tá? Faça o teste. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, um pouco diferente, porque eu tô falando de alimentação e não de treinamento, mas como eu sei que é um tema que tá muito junto aí no nosso treinamento e que muitas vezes a pessoa ela vai sentir desconforto em estar utilizando um cinturão porque ela tá com a barriga gigante de tanto tomar café. Às vezes a pessoa não consegue fazer uma manobra de valsalva por estar com medo, estar com gás, alguma coisa assim. Isso acontece. Então faz parte do meu processo como treinador, do meu processo como atleta de estar comunicando isso para vocês. Faça o teste, beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha gostado. Assunto um pouco diferente. Deixa aqui embaixo se você tem experiência com esse assunto. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.